Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos fazer a correção do exercício que vocês tiveram um bom tempo para realizar, tá bom? Então vamos lá. Questão 1. Na semana de provas realizada no Colégio Estadual 20 de julho, foi feita uma pesquisa com 340 alunos sobre esta semana exclusiva de provas. E entre os alunos entrevistados, 200 acharam a prova de matemática fácil, 40 não souberam opinar e 130 acharam a prova de português a mais fácil. Quantos alunos escolheram as duas disciplinas como as mais fáceis? Gente, olha só. Nessa situação aqui, vocês podem até fazer o diagrama de Venn, tá? Que vocês pegam lá e façam lá, ó, matemática, daí você pega outro diagrama de Venn. Claro que vocês vão fazer isso com lápis, tá, pessoal? Eu não tenho como fazer aqui agora com lápis, mas vão fazer o conjunto de matemática. O conjunto que gosta de português tem que ter um ponto de interseção aqui, tá bom? Então aqui sem preenchimento, pra vocês verem como é que tem que ficar. E tem o retângulozinho, porque aqui tem o pessoal que não soube opinar, né? Sempre tem. Então, na hora de fazer o diagrama de Venn, vocês vão fazer assim, tá bom? Então, primeira coisa, vocês vão colocar quem achou fácil de matemática, quem achou de português fácil, e os 40 que não souberam opinar vão ficar aqui fora, tá? Então, quando vocês forem fazer, vocês não podem esquecer disso. Vai ficar os 40 aqui fora. Aqui vai ficar a galera que achou a prova fácil de matemática. Então, vai botar o Mzinho aqui em cima, ó. Daí você vai botar o P aqui de português. E aí você vai, nesse caso aqui já dá para até observar, se vocês prestarem atenção, que ele quer o ponto de interseção, porque ele diz que 200 acharam matemática fácil, 130 acharam português a mais fácil, 40 não souberam opinar, né? E ele quer saber qual é o número que vai ficar aqui na interseção. Só que se vocês observarem, quando a gente soma esses três números, 200 mais 130 já vai dar 330. Com mais 40 já vai dar 370. Se foram 340 alunos entrevistados, então 370 menos os 340, isso vai resultar em 30 alunos que foram contados duas vezes, tá? Como assim, professora? Todas as vezes que vocês tiverem problema desse, ele deu o número total de alunos e pergunta qual que acharam os dois mais fáceis, qual o ponto de interseção, basta vocês diminuírem, né? Soma todos os números, 200 mais 130 mais 140. Esse a mais é o número que fica na interseção que foi contado duas vezes. Por exemplo, se eu vi aqui que a diferença que eu tenho do total de alunos com o total de números dados é 30, então eu sei que o 30 está no ponto de interseção, e aqui já não é 200, aqui é 170. E aqui já não é 130, porque 130 menos 30, aqui vai ter que dar 100. Se vocês somarem tudo, vão ver que aqui dá 340, ó, 170, mais 30, 200, com mais 100, 300, com mais 40, 340. 30 pessoas, né, escolheram as duas disciplinas. Então, vamos embora para a próxima. E agora nós vamos fazer essa questão 2, aqui também super tranquila. Não entendo porque alguns alunos dizem que eu não consigo entender e tal, matemática é muito... só tem um jeito de a gente aprender, fazendo. Então não dá para olhar para o teto esperando que as respostas caiam. A gente tem que estudar, tem que se esforçar. Quanto mais a gente fizer, a prática leva à excelência, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui três conjuntos, conjunto A, B e C. Quais são os elementos de A? Os elementos do conjunto A são A, D, G, F. Mas ele está em interseção. Sim, mas ele continua sendo A, D, G, F. Porque imagina a situação, se eu pegar aqui, ó, uma forma qualquer e abrir aqui, ó, o que eu tenho de conjunto A? Todo mundo que está aqui, tá bom? Então, nesse caso, o conjunto A é A, D, G, F. O conjunto B, nós temos aqui, ó, é B, E,
GD, tá? Ou BD é G, ok? E o conjunto C é isso tudo aqui, tá? Ele apenas tem pontos de interseção. Mas o conjunto C é FG, tá bom? Então, sabendo disso, vamos lá começar a fazer a questão. Então, ele está falando assim no conjunto A. Ele quer B tirando tudo que tem no conjunto A. Então, olha só, o B é isso tudo aqui, tá? É tudo isso aqui. É o elemento B, E, G e D. Só que ele quer todo o conjunto B tirando o que tem A. Se ele quer que eu tire o que tem A, então, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Eu vou tirar todos os elementos que tem A, tá? Vamos ver o que sobra desse elemento B tirando o que tem A. Então, só vai sobrar os elementos B e E. Então, eu venho aqui, ó, e boto a minha chavezinha e escrevo B, E, tá bom? Então, B menos A é B e E. Se ele falasse A menos B, aí já seria essa situação aqui, tá bom? Mas ele falou B tirando o que tem A, tá? Então, vou até deixar também vermelho para vocês identificarem, tá? Bom, aqui ele quer, na letra B, deixa eu deixar aqui no cantinho, ele quer, nesse caso aqui, a união com C. União, gente, é a junção de tudo, é reunião de todos os elementos. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá. A gente vai ter que pegar os elementos de A e juntar com os elementos de C. Então, eu tenho que pegar todos os elementos de A juntando com os elementos de C. Então, vou também, né? Se fosse menos, eu teria que tirar assim, tá vendo? Então, eu vou lá e vou selecionar para vocês visualizarem todos os elementos que ficam nele. Então, eu tenho A união com C. Eu vou ter que juntar todo mundo. Então, eu vou botar todos os elementos aqui, ó. Então, vamos lá. A união com C. Então, nós temos aqui o elemento A, o elemento D, o elemento G, o elemento F, o elemento E. De preferência, botem em ordem alfabética, tá, gente? Eu não botei não, vocês colocaram. Então, nós já temos aqui, ó, A, D, G, F, que é do conjunto A, né? O G e o F também é do C. E faltou A, D, G, F, E, C. Então, aí fecha aí o conjuntinho. Então, nós temos aqui A, D, G, F, E, C. É toda reunião de A com C, toda junção. Aqui ele falou A, E, C. Esse E que ele está falando é a interseção. Deixa eu deixar aqui, caso eu precise, que eu não preciso ficar inserindo formas. Então, esse E que ele está dizendo é exatamente isso aqui, é a interseção de A e C. Quais elementos que tem em A e também em C? Vocês têm que vir aqui na interseção e ver, ó. A é o FG. Então, vem aqui, ó. Vamos botar. Então, nós temos F e G. Ok? Então, botando em vermelhinho. E agora, B ou C? B, esse ou aqui, gente, esse ou é o conectivo de união, é a mesma coisa que união. Então, B ou C, em matemática, eu sei que no dia a dia o ou quer dizer escolha, né? Mas em matemática são todas as possibilidades. Então, é a junção aqui no caso, é a reunião. Então, ele quer saber B ou C, B união com C. Então, vamos fazer aqui B união com C, tá? Em vermelho aqui para a gente destacar. Então, quais são esses elementos? Então, os elementos serão B, D, E, G. Estou pegando os elementos que eu estou vendo aqui logo na frente, né? Então, B, D, E, G. Como é união, vou ter que pegar todos os elementos que tem em C também. Quais são os elementos que nós temos em C aqui? Nós temos C, E,
F, tá? Porque aliás, o E já tinha, perdão. O E já tinha em comum os dois aqui, tá vendo? Então é B, D, E, G, C, F, ok? Então, fechou aqui. Depois ele quer o que tem em comum? A, interseção com C, interseção com B. É como se ele falasse assim, o que os três têm em comum? Ó, a interseção com B é isso aqui. Tá? Então, a interseção com B é isso aqui, é o D e o G. Mas ele também quer que esteja em interseção com C ao mesmo tempo. Então, ele quer a interseção com B, também interseção com C. Então, nesse caso aqui, só sobra a letra G, tá? Então, o único elemento que nós temos aqui é a letra G. Ok? Tranquilo, favorável? Por enquanto tá moleza. Qualquer dúvida, pessoal, tem que pegar, refazer várias vezes, tá bom? É o único jeito de aprender matemática. Quem dera se nós professores tivéssemos uma fórmula mágica, né? Mas vamos lá. Agora, vindo para este problema, número 3 da PUC, observe o diagrama que está sombreado, conjunto A, união com C, menos A, união com B. Presta atenção. Esse menos aqui, ele está mandando tirar o A união com B. Se ele está mandando tirar, imagina aqui, você tem o A, você tem o Azinho aqui, você tem o Bzinho aqui, e aí você vai ter um C aqui também. Então, imagina a situação, aí você tem esses três aqui, né? A, união com B, união com C. Aí ele fala pra gente tirar o A, união com B. Então, deixa eu só... Então, vocês imaginem que a situação, eu tenho A, eu tenho B, e eu tenho o conjunto C, do mesmo jeito que tá aqui, tá? Do jeitinho que tá aqui que eu tô fazendo, pra vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Daí ele fala que ele quer o conjunto A união com C, isso tudo aqui, tirando A união com B. O que eu sugiro para vocês? Gente, já pega e já tira esse A união com B para ficar mais fácil, tá? Então, nós vamos tirar, né? Nós podemos fazer o seguinte, a gente pode preencher todos eles aqui, preenche todos eles, e aí a gente tira depois. Então, vamos preencher tudo, sei lá, com cores diferentes. Então, nós temos aqui, ó, A união com B, isso tudo aqui, tá vendo? E aí, ele quer que a gente tire isso. Então, se a gente fosse tirar esses três aqui, vou tirar essa cor, o que sobra aqui no caso? Só vai sobrar esse pedacinho aqui de C, só que tem que tirar também essa partezinha aqui, tá vendo? Então, eu tenho que tirar tudo isso, inclusive essa parte, porque todo ele para trás. Porque todo ele aqui é o conjunto A, todo ele aqui é o conjunto B, tá vendo? Então, nesse caso, eu tenho que tirar o conjunto A e B, só sobra esse pedacinho. Então, não é a letra A, porque eu teria que tirar o A união com B e ficou o B. Não é a letra B, porque eu tenho que tirar A união com B e ficaria o A. É a letra C, porque eu tenho que tirar o A e o B, tá? A união com B, eu tenho que tirar todos os elementos, só sobraria esse pedacinho de C do jeito que tá aqui, tá bom? E não poderia ser o D, porque ficou elementos de A e B. Então, é letra C. Então, você vai vir aqui e vai marcar, tá? Deixa eu botar aqui um X. Vou botar em vermelhinho. Pronto, então é a letra C a correta, tá bom? Então, até agora tranquilo, né? Então, vamos rapidinho aqui para número 4 também, que é super fácil, tá? Já está demorando muito a correção, mas é porque eu tenho que ir bem esmiuçadamente, porque tem aluno que tem facilidade, tem aluno que não. Nesse momento, o que está me fazendo ter mais calma na hora da explicação é exatamente quem já tem dificuldade em matemática, né? Que também só vai perder fazendo, praticando, né?
Bom, vem aqui, número 4. Dados A, 2, 4, 6, 8, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, podemos afirmar que o número de elementos do conjunto A união com B, então, peraí, A união com B vai ser aqui 2, aliás, o B começa com 1, né? Então, vamos lá, 1, aí nós temos aqui 2, o B tem 3? Tem, 4, o B tem 5, 6, 8, né? Então, nós temos esses elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Acho que eu não esqueci de ninguém, não. Aí, ele quer interseção com a interseção com B. Então, peraí. Então, eu vou lá pegar o símbolozinho da interseção. A interseção com B. Então, quem é a interseção com B? O que eles têm em comum? Porque esse símbolo quer dizer o que eles têm em comum. Então, o A tem 2, o B também. Então, 2, começando pelo A, né? O A tem 4, o B também. 4. O A tem 6 e o B também. 6. O A tem 8, o B também. 8. Então, vamos lá. Facinho, né? O que eles têm em comum? O A união com B e o A interseção com B. Os números. Então, eles têm em comum os números. 2, 4, 6, 8. Aí ele pergunta quantos são os elementos. Então, pessoal, é só a gente contar, né, o resultado aqui. Quantos são os elementos? 4 elementos. Só isso. Moleza. Super fácil, ok? E aqui na questão 5 era para completar com verdadeiro ou falso. Então, moleza. Lembra que eu falei com vocês dos conjuntos numéricos, tá? Primeiro foram os naturais, depois os inteiros, depois os racionais. Foram descobertos os irracionais, isso tudo forma o conjunto dos números. Então, eu até coloquei aqui o conjunto para vocês lembrarem, lembrando que eu nem gosto de botar assim, que eu gosto de botar natural, inteiro, racionais, os irracionais aqui no cantinho, reais em forma retangular, tá? Mas é só porque para vocês visualizarem. Então, ele fala assim, ó, 3 pertence aos naturais. Gente, obviamente que isso aí é verdadeiro, né? Aí ele fala assim, menos 0,1111 pertence aos racionais. Lembrando que nos números racionais a gente tem todo número que pode ser representado na forma de fração, dízimas periódicas, aqueles números que têm periodicidade, eles se repetem. Então, mesmo sendo negativo, claro, então, neste caso também é verdadeiro, tá? E nesse caso aqui, ó, ele faz uma comparação de conjuntos. Lembrando que relação de pertencimento é de elemento para conjunto. Relação de inclusão, que é contido, contém, blá, 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 é de conjunto para conjunto, ou subconjunto para conjunto, enfim. Então, ele fala o seguinte, naturais está contido, ou seja, está dentro dos inteiros, e os inteiros estão dentro dos racionais. Gente, claro, isso é verdadeiro. Depois nós temos aqui na letra D uma situação, bom, que a gente tem que analisar, né? Natural está dentro do racional. Sim, é verdadeiro, mas o racional está contido, ou seja, está dentro do inteiro? Não. Pelo contrário, ele contém, né? Então, nesse caso aqui, é falso, tá? É fake. Fato ou fake? É fake. E aqui, ó, menos 3.111 não pertence aos inteiros. Gente, olha só, não tem nenhuma vírgula para não dizer que ele não é inteiro. Então, é falso, porque ele pertence sim, claro que ele pertence, tá bom? E aqui, então eu vou tirar aqui agora, ele fala o seguinte, número 6, dados os conjuntos A, 1, 2, 4, 5, 6 e B, 0, 1, 3, 5, 7, 9, 10, sendo o conjunto universo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, determine. Lembrando que o conjunto universo é o conjunto representado pela letra U, que ele tem que ter todos os elementos. Então, por exemplo, se tiver o conjunto A, sei lá, o número 11 não tem no universo, então tem alguma coisa errada, tá bom? Então, a interseção com B. Interseção, como eu já havia falado com vocês, é o que tem em comum. Então, o que tem em comum o A com o B? 1. O B tem 1? Tem.
Então, eu já vou colocando aqui logo 1. O A tem 2, o B também tem? Não. O A tem 4, o B também tem? Não. O A tem 5, o B também tem? Tem. Então, 5. O A tem 6, o B também tem? Não. Então, paramos por aqui, tá? Depois nós temos complementar de A. Quando não tem as duas letrinhas, por exemplo, de A com relação a quem? Ao conjunto B, complementar de A com relação a C, complementar de A com relação a quem? Então, ele está com relação ao conjunto universo, tá bom? Então, vamos lá. Com relação ao conjunto universo, complementar de A vai ser aqui, ó. O que está faltando ao conjunto A? Primeiro, complementar o que está faltando. Vou olhar com relação ao conjunto universo, porque ele não especificou com relação a qual conjunto. Então, eu vou ao todo, que é o universo. Como um todo aqui, o que a gente vai ter? Complementar de A. O universo tem 0, o A não. Então, vamos botar 0. Continuando, o A tem 1, o A tem 2, o A tem 3? Não, mas o universo tem. Então, 3. O A tem 4, o A tem 5, o A tem 6. O universo tem mais números, ele tem 7, 8, 9, 10. Então, este é o complementar de A. Aqui ele pede o complementar de B, o que tem em comum com o complementar de A. Então, vamos lá. Complementar de B, o que está faltando em B com relação ao conjunto universo, vamos lá, o B tem 0, 1, o 2 o B não tem, o 3 o B tem, 4 ele não tem, 5 ele tem, 6 ele não tem, 7 ele tem, 8 ele não tem, 9, 10. Ok, então esse é um complementar de B. E aí ele quer interseção com um complementar de A. Então, vamos lá. Então, interseção com o complementar de A. O complementar de A já está feito aqui em cima, ó, né? O complementar de A, complementar de A. Então, basta só colocar aqui. O que eles têm em comum, então, né? Porque interseção nada mais é do que eles têm em comum. Então, o que eles têm em comum é 2 não tem, 4 não tem, 6 não tem, 8 tem. Então, só o 8 mesmo, gente. Não tem mais outro elemento, não, tá bom? Depois, ele quer A união com B. Então, vamos lá. A união com B. Então, vamos. O que o A e o B, se eu juntar, vai ter? 0, né, que é o elemento que tem em B ali. 1. É bom botar na ordem, tá, gente? 2, 3, 4, 5, 6 tem, 7, 9 e 10. Ele só não tem o 8, tá vendo? Então, foi, ó. Eu não posso botar o 8 porque nem o A nem o B tem 8. Tá, gente? Deixando bem claro. Ah, mas aqui tinha um 8, sim, porque era complementar, o que estava faltando. Então, falta tanto no A quanto no B o 8, né? Daí, agora ele quer B tirando os elementos que tem A. Então, eu vou começar pelo B, porque ele falou B tirando o que tem A. Então, só me interessa analisar o B com relação ao conjunto A aqui, tá bom? Então, vamos lá. B tem 0, então, posso botar porque o A não tem. O B tem 1, mas o A também tem, então não posso botar, porque eu tenho que tirar o que tem A. O B tem 3, mas o A não. Então, continua. O B tem 5, o A tem. Não vou poder colocar. O A tem 7, desculpa, o B tem 7, mas o A não. Então, continua. O B tem 9, mas o A não. O B tem 10, mas o A não tem. Então, fechou aqui a firma, tá? Então, B menos A. Se ele falasse A menos B, eu faria do A com relação ao B. Como ele falou B menos A, eu faço do B com relação a A, pegando os elementos e tirando, excluindo o que tem em A. Então, eu excluí 1, porque ele tem, excluí o 5, porque ele tem. O restante permaneceu, tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão. Bom, eu pedi 3 formas para vocês representarem. Ó, eu vou vir aqui na bolinha aberta.
colocar, quando ele tiver assim, gente, é uma bolinha, não é um zero não, então tá bem achatado, parece um zero. Então, a bolinha aberta significa que não está incluindo o número. A bolinha fechada significa que está incluindo o número, tá bom? Então, vai botar aqui com preenchimento, tá bom? Então, nesse caso aqui, como é que vocês vão fazer para colocar o número? Vocês vão lá e escrevam o númerozinho aqui embaixo, ó, por dentro. E aqui, menor ou igual a 3, só que bolinha fechada, porque está incluindo 3. E vai vir aqui e vai fazer mais ondinhas, tá? Eu acho que não tem. Vão vir aqui e vão rabiscar, tá? Só isso, vão rabiscar aqui, tá bom? Então, essa é o intervalo na reta real, tá? Ok, Angele. E agora ele pede em intervalo. Então, intervalo é o seguinte: sempre intervalo é em colchete. Ele pode ser aberto ou aberto ou fechado, tá bom? O que vai determinar isso? Primeiro, se ele começar no menos infinito, vai ser aberto, mais infinito, vai ser aberto, porque eu não sei qual é o último número. Ou quando ele estiver dizendo só maior, nesse caso ele falou x é maior que menos 4, ou menos 4 é menor que x, tanto faz, tá bom? Então, se x é maior que menos 4, partindo do x para ler, né, se a boquinha está aberta eu vou ler maior, então eu vou deixar o intervalo aberto, porque ele não falou maior ou igual. Então, ele vai ser menos 4 até o 3, só que o 3 está menor ou igual, então eu vou fechar o meu intervalo. Então, este aqui é na forma de intervalo, tá bom? E agora, na forma de quantos elementos há em cada conjunto. Lembrando que ele é um inteiro. Se fosse um racional, seria impossível, porque entre o menos 4 e o menos 3 tem infinitos números, né? Tem menos 4, tem menos 3,999, menos 3,112, então não tem como. Então, ele só tem como escrever elementos se ele estiver falando de natural inteiro. Fora isso, não tem como. Então, vamos lá escrever os elementos. Então, os elementos que nós temos são, não pode ter o menos 4, tá? Lembrando que é o inteiro. Se fosse racional, teria infinitos números. Então, eu vou botar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, o 3 é menor ou igual, entra também. Então, 3, deixa eu tirar isso aqui, desculpa, esqueci de tirar isso. Então, de novo, só pra gente relembrar aqui, tá? Ele pediu para botar na reta real, no intervalo, e escrever os elementos, tá bom? Então, nós fizemos tudo isso aqui. Escrevemos os elementos. Fizemos 3 formas, tá? Lembrando que só podemos fazer escrita de elementos quando for inteiro ou natural. Se não for, não vai ter como, tá bom? Então, de novo, não entendi muito bem, Angélica. Tem como você repetir? Agora mesmo quando eu fizer a B, vocês vão entender. Eu vou só dar uma colada aqui, para eu não ter que fazer todo esse processo que demora lá, inserir formas, blá, 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 blá. Então, olha só. Ele fala o seguinte, vou deixar aqui no cantinho, porque ainda vou montar meu intervalo real, tá? Não vou deixar nem número nenhum. Bom, x pertence aos naturais, ok. Tal que x é diferente de zero, lembrando que os naturais, né, a gente começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E x é menor ou igual a 6. Se o menor número natural é 0 e é diferente dele, então, obviamente, que a gente vai começar em que número? Inclusive, pode até botar a bolinha fechada, porque ele falou diferente de 0, então eu já posso contar com 1, tá? Então, eu já vou, porque é número natural, ok? Então, número natural nós só temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é infinito, né? Mas ele começa no 0. Então, se é diferente dele, então nós vamos fazer aqui 1. Você poderia até botar, né, a bolinha aberta, mas ele falou diferente, então já exclui a diferença, né? Menor ou igual a 6. Bolinha fechada, porque ele botou igual, tá? Em intervalo. Então, em intervalo, sendo diferente de zero, então vai ser aqui, ó, 1,
colchete, tá, gente? Faz igual a prof, não. 1 até o 6 fechado, tá? E para terminar, ele quer que coloque todos os elementos. De novo, ele falou para ser diferente de 0, então só pode começar no 1, sendo natural, né? 2, 3, 4, 5, 6, incluindo 6, porque ele falou menor ou igual, tá bom? Não é tão difícil assim. Ah, e lá no intervalo, eu esqueci de colocar, mas vocês têm que colocar aquela, né, um rabiscadinho aí para dizer que são esses elementos, tá bom? Aqui, resolva as expressões. Ah, esse rabiscadinho não é porque a única coisa que eu achei curva foi isso aqui, mas dá vocês fazerem assim, tá? Resolva as expressões. Então, vamos resolver aqui juntos, tá? Together. Então, vamos lá. 0,4 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1 mais... Vou botar um mais aqui. Bom, vamos tirar esse sinal negativo daqui, né? Invertendo a base. Daí vai ficar 2, não precisa botar esse 1 embaixo. Elevado ao quadrado, positivo, né? Igual a... Então, 1 mais 2 ao quadrado, 4. Isso é igual a 5. Espero que vocês tenham acertado, pelo amor de Deus, tá? E agora aqui, me complica que eu vou ter que usar o equation. Mas vamos lá. Vamos ter que inverter essa base aqui. Eu acho que não vai precisar do equation. Então, vamos fazer 1 sobre 2. Não precisei do equation. Vou botar entre parênteses só para não ficar confuso, tá? Então, elevado a 4, positivo, vezes menos 3 elevado a menos 2. Vamos ter que inverter aqui se 1/3. Imagina que está em fração, tá, gente? Senão tem que ir lá pegar aqui no inserir equação. Então, essa é uma volta ao mundo e vocês já devem estar saturados já, tá? Ao quadrado. Se você já está sabendo, não quer ficar pegando essa questão que você já entendeu, aí passa para a próxima que você teve dúvida, tá bom? De novo, tem que ser bem detalhista para quem não entendeu nada começar a entender, tá? Ah, mas não entendi nada nem a senhora fazendo. Então, pega lápis, caneta, começa a fazer aí, vê como é que tá, estudar, coisa que, né, muitos alunos não fazem. Uma coisa é assistir aula, outra coisa é estudar. Então, ó, 1/2 elevado à quarta. Então, vamos primeiro pegar o número 1 e elevar a quarta. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1, né? Deixa eu botar logo a fração aqui, para os alunos entenderem. Então, botar a fração aqui. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes vai dar 1. 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E isso vezes, vou botar outra fração aqui, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Então, quanto que vai dar este número aqui? Que o povo vê uma fração quase morre, mas tem muita explicação ainda, tá, gente? Ah, um detalhe que eu esqueci, aqui é menos 3, então ele ficaria menos 1/3. Só que todo número negativo elevado a expoente par fica positivo, tá bom? Daí vai fazer 1 vezes 1, que vai dar 1. Deixa eu inserir outra equação aqui. Então, 1 vezes 1, que vai dar 1. E 16 vezes 9, que vai dar 144, se eu não me engano, é isso mesmo. Daí, vamos fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Nós temos aqui menos 1/6 elevado ao quadrado. Vou botar o parênteses, porque tem esse menos daí, né? Então, vamos botar aqui igual a... Boto parênteses. Menos 6 elevado ao quadrado menos... Aí aqui já pode resolver, gente. Menos elevado a expoente par vai ficar positivo. 5 ao quadrado, 25. Então, já pode tacar logo 25 aqui, tá? Igual a menos elevado a expoente par vai ficar positivo. 6 ao quadrado. 6 vezes 6, pelo amor de Deus. Não cai a tentação de fazer 6 ao quadrado igual a 12, não, porque não é 6 vezes 2. Esse expoente nunca entra na conta, ele só indica quantas vezes multiplica a base por ela mesma. Então, 6 vezes 6, 36.
menos 25, que é igual a 9, ok? E aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Já falei várias vezes sobre isso também. O que acontece aqui, gente? Todo expoente fracionário indica que o número está dentro de uma raiz, só isso. Então, vai vir aqui, ó. Isso vai ser uma raiz quadrada, porque o índice, gente, posso até colocar aqui de uma maneira que você entenda melhor. O que acontece aqui? O índice é representado pelo denominador. Então, o denominador aqui é 2, né? E aqui na minha base, eu tenho 9 e o numerador é o expoentezinho que acompanha. E vocês sabem que o menor índice que tem na raiz é o 2, né? Então, é somente que raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, tá bom? Então, raiz quadrada de 9 mais, vou nem botar o 3 agora, não, você vai confundir. 0,1111. Sabendo que isso é uma fração geratriz, né, pessoal? Então, na fração geratriz, eu sei que o denominador é 9, 99, 999, ou 3, enfim, né? Então, eu vou vir aqui e vou escrever essa fração geratriz. 1, que é o número que repete, sobre 9, que representa a quantidade de algarismos, tá bom? Então, é igual a raiz quadrada de 9 é 3, mais 1/9, ok? Então, vou repetir aqui para não ter que fazer duas vezes. E aí eu posso fazer por número misto. Como é que é o número misto? Eu multiplico o inteiro com o denominador e somo o numerador. Então, eu posso fazer, ou fazer MMC, vocês que sabem, tá? Boto um umzinho embaixo e fazer MMC. Então, eu gosto de fazer número misto, ó. 3 vezes 9, 27, com mais 1, 28. Então, eu vou vir aqui, ó. Minha fração vai ser 28 sobre 9, porque eu repito o denominador. Ok? Tranquilo, né? Então, recapitulando, todo número elevado a zero é igual a 1. Expoente negativa tem que inverter a base para poder torná-lo positivo. Quando eu tenho um expoente fracionário, indica que está dentro de uma raiz. Uma dízima periódica é representado por uma fração geratriz, tá bom? Quando eu tenho número inteiro com uma fração, eu posso fazer o número misto, que é descer multiplicando e sobe somando. Então, 3 vezes 9 é 27, com mais 1, 28 sobre 9, ok? E para terminar essa parte do PDF, que vocês já devem estar saturados, mas é por uma boa causa, gente, fala sério. Eu vou repetir isso aqui para não ter o trabalho de fazer tudo de novo, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, depois eu apago, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é essa raiz aqui, ó. Raiz de 16 é 4. Daí eu vou fazer 12 mais 4. Vou fazendo aqui, vocês acompanham o raciocínio, tá? 12 mais 4, 16. Quanto é a raiz de 16? 4. 5 mais 4, 9, né? Então, vem aqui, ó, 5 mais 4, 9. Quanto é a raiz de 9? Fala sério, 3. 78 mais 3. Fala sério também. 81, raiz de 81 vai ser igual a 9. Então, quem marcou a letra C, certíssimo, pessoal. Muito bem, ok? E agora, rapidinho na parte aqui do PDF. Então, vamos rapidinho aqui. O que acontece? Nesse livro aqui em PDF que vocês têm, lá no finalzinho tem um gabarito, tá bom? Então, é uma forma de você ver e fazer se o que você fez, e verificar, né, se o que você fez está certo ou não. Por quê? Não adianta você ir lá no gabarito e colar tudo, gente, mas facilita muito quando você vai lá e confere. Puxa, o meu deu errado, por quê, né? Mas então, vamos lá rapidinho, mesmo com o gabarito, eu vou explicar para vocês, tá? Nós temos aqui, ó, dados os conjuntos A, P, QR e B, R, S, C, P, S, T, determine os conjuntos. Então, ó, A união com B. Então, como eu já havia falado, união é só você juntar tudo, A com B. Então, vai ser P, Q, R, S. Não vai botar R duas vezes, porque é o mesmo R, tá? A união com C. Então, vou botar P, uma vez só, né? P, Q, R, S, T. Vamos pulando aqui. B interseção com C. Então, é o que B e C têm em comum. Por exemplo, aqui, o que o B e o C têm em comum? Só a letrinha S, tá bom? É isso. Na questão 17, também, capacete 17, 18 e 20, nós temos aqui, ó,
A interseção com B, é só você vir aqui e ver. Nossa, quais são os elementos de A interseção com B? Só o R, né? União com C. Daí você junta aqui P, R e S, T, que o Rzinho que era em comum juntou com o C. Então, façam, confiram. A questão 18. A questão 18 parece super difícil, mas não é, porque olha só. Dados do universo, seja A. X pertence ao universo, só que o X é menor que zero. Então, quais são os elementos do conjunto A? Vocês vão abrir as chaves e vão colocar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, que ele é menor que zero. Então, eu vou botar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O conjunto B, ele fala que é maior que menos 3 e menor que 2. Se é maior que menos 3, então vai ter que começar com menos 2, menos 1, 0, 1. Porque ele não tem o igual, então não conto 2, tá bom? O conjunto C, ele fala que é maior ou igual a menos 1. Então, o conjunto C, você vai abrir chave, igual que tem abertinha chave, e vai colocar menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, utilizo o menos 1 porque ele fala maior ou igual. E aí vocês vão ver, por exemplo, na letra A, quais são os elementos que tem em comum no A, no B e no C. Na letra B, qual é a união de A, B e C, tá bom? Tentem fazer, tem um gabarito, qualquer coisa, entre em contato comigo pelo chat, tá bom? E além dessa página 15 aqui, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar vocês. Eu passei o 20 também, tá? Dos 36 alunos, não, os 19 eu já tinha feito. Esse 20 aqui também, tranquilo, mas tem que utilizar, gente, uma relação do conjunto união, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tem uma relaçãozinha que é de N de A união com B. Esta daqui, ó, vocês têm que dar uma memorizada nela. Então, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Isso vocês precisam para resolver a questão. Então, vamos lá. Ele fala assim, sobre os 48 funcionários de certo escritório, sabe-se que 30 têm automóvel. Então, dos 48, 30 têm automóvel. 1/3 são do sexo feminino. Então, 1/3 desses funcionários são do sexo feminino. Você sabe que 1/3 é uma parte de 3. Então, se a gente dividir 48 por 3, vão dar 16 funcionários são mulheres, tá? E 3/4 do número de homens tem automóveis. Se 16 são mulheres, quantos homens são? É só a gente fazer a continha lá, né? Então, de novo, ele fala que 48 funcionários são o total, 30 têm automóveis, 1/3 são do sexo feminino. Então, 16 são do sexo feminino, né? Então, 48 menos 16, então nós temos 32 homens, ok? Então, nós temos 30 funcionários com automóveis, 1/3. Então, nós temos 16 mulheres, 32 homens. Como que a senhora soube? Porque 48 menos 16 vão dar 32 homens. Ele fala que 3/4 do número de homens tem automóveis. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular 3/4 do número de homens. Então, voltando aqui rapidinho, nós vamos fazer assim. Deixa eu ver. 3/4. Então, para quem não se lembra como faz essa conta, 3/4 do número de homens, não de funcionários, tá? Então, 3/4 do número de homens, que são 32, porque eram 48 funcionários, menos 16 vai dar 32, né? Então, 3/4 de 32 é o número de homens que tem carros. Então, a gente faz a conta. Como que a gente faz essa conta? Bom, você pode simplesmente botar um embaixo, né? E fazer 3 vezes 32 por 4, ou já divide aqui logo, ó, 32 por 4 vai dar 8. Então, você já pode fazer, ó, 3 vezes, é só chegar aqui e dividir 32 por 4, tá? Você pode multiplicar e dividir, eu já dividi em diagonal, tá bom? 32 dividido por 4, que é a simplificação, vai dar 8. Então, 24 homens têm carro, tá bom? Daí, voltando lá no nosso PDF, ele fala o seguinte, quantos funcionários são do sexo feminino e têm automóvel? Então, se tem 30 funcionários com automóveis
e a gente fez a continha aqui, 24 são homens, então 6 são mulheres. Então, 6 desses 30 aqui, 24 são homens e 6 são mulheres. Então, aqui na letra A é 6. Nessa letra B, a gente tem que olhar, fazer aquele teorema lá da união, tá? Quantos funcionários são homens ou, esse ou quer dizer união. Então, lembrando lá que o teorema da união tem que ser N minúsculo. Então, número de elementos de A união com B vai ser igual a o número de elementos de A mais, maiúsculo, né? Mais o número de elementos de B. Nessa matéria toda, a única coisa que vocês têm que memorizar é essa fórmula, tá? Menos o número de elementos de A, interseção, que a gente já usou esse símbolozinho, né? De interseção com C. Então, interseção com C. Então, vamos lá. Primeiro, a gente quer descobrir quantos são os homens e que tem carro, não é isso? Então, quantos são os funcionários são homens ou tem carro. Então, eles vão usar o teorema da união, tá bom? Então, vou só repetir esse teorema que ele está pedindo aqui. E bora fazer. Bom, primeiro o número de homens que tem. Então, o número de homens que tem são 32 homens, né? Mas, aqui ele quer saber o número de pessoas que têm automóvel. Porque ele fala homens ou que têm automóvel. Então, o número de homens são 32. O número de funcionários que têm automóvel são 30, ele falou lá no enunciado. Menos a interseção dele. Qual é a interseção? A interseção são o número de homens, né, que estão lá naqueles que têm automóvel. São 24, que a gente tinha feito. 3/4 dos homens têm automóvel, tá? Se a gente não tirar esses homens que têm automóvel aqui, a gente não consegue fazer a união, tá bom? Então, de novo, para quem ainda não entendeu. A gente faz, o número de homens são 32, o número de pessoas com automóveis são 30, 24 é o número de homens que têm automóvel, ok? Daí a gente faz a conta. Então, ó, 32 menos 30 vai dar 62, menos 24 é igual a 38, tá bom? Ok? Tranquilo, né? Então, essa foi a página 15. Indo lá para a página 17, de novo, gente, tem um gabarito lá no finalzinho do livro, só dá uma procurada, tá? Acho que é 300 alguma coisa a página, 331, sei lá, só procurar. Então, nós temos aqui, eu passei a questão 25, 26 e 27. Então, super tranquilo também, tá? Então, ele fala aqui, ó, só verdadeiro ou falso. A tirando o que tem B. Então, o A tem A, B, C. Vamos tirar o que tem B. O B tem A, tira. O B não tem B, então continua. O B tem C, então eu vou tirar. Só vai sobrar o elemento B, verdadeiro. A mesma coisa vocês vão fazer com todos os outros, tá? Complementar, já expliquei para vocês, um com relação ao outro, ok? E tem o gabarito lá embaixo, vocês vão fazer e vão conferir, tá? Não tem nada difícil aqui, gente. Subconjuntos, deixa eu voltar nessa questão de subconjuntos. Subconjuntos, eu já falei para vocês, é sempre 2 elevado à quantidade de elementos. Então, nesse caso aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, B, 4, 5, C, 3, 4, 5, 6, 7, determine o número de subconjuntos de A menos B. Então, vamos fazer A menos B. O B tem 4 e 5. Então, eu vou tirar do conjunto A o 4. Então, vai ficar 1, 2, 3. Interseção com C. A única coisa que ele vai ter, A menos B vai dar 1, 2, 3, em comum vai ser o número 3. Então, quantos elementos vão ter, né, quantos subconjuntos vão ter a partir desse único elementozinho aqui, ó? Então, vai ser, nesse caso, gente, 2 igual a 2 elevado a 1, porque é um elementozinho aqui. Então, quantos subconjuntos? 2, ok? De novo, ó, não tem mistério. Vocês podem enrolar aqui embaixo, ó. Tem, além do livro todo, tem o gabarito logo aqui,
tá bom? Dessa página aí deve estar lá no comecinho do gabarito. Vocês podem pesquisar à vontade, tá? Tem o gabarito simples e tem mostrando o modo de fazer. Se ainda assim você não conseguiu entender e você procurou seu monitor e ele não conseguiu te explicar, pode entrar em contato por chat, tá bom? Bom, espero que vocês tenham tirado todos os